primeiro passo é colocar um conteúdo. Por que um conteúdo? Conteúdo me dá a oportunidade de demonstrar o quê? Expertise. Eu vou demonstrar, vocês podem gostar ou não, vocês estão aí bem, me julguem pelo conteúdo, mas vocês podem gostar ou não, mas ou vocês sacam que eu estou falando do que eu estou falando, ou não sacam. Se vocês sacarem, isso cria o quê? Autoridade. E é o seguinte, para muitos de vocês, vocês vão sacar, muito desse conteúdo vai parecer novo, e vai parecer prático, independente se vocês comprarem alguma coisa de mim, se vocês aplicarem essa parada, vai ser útil. E quando é útil, e se for realmente útil, segundo o que vocês estão falando, não segundo o que eu estou falando, se vocês realmente sacar que quando você fazer essa parada vai aumentar a sua chance, vai criar um outro gatilho mental que é reciprocidade. E aí vocês, ou a galera que vê esse conteúdo, também começa a comentar lá embaixo, a falar, e o comentário gera o quê? O gatilho mental do diálogo. E eu faço o possível, eu e minha equipe faço o possível para responder as perguntas. E aí, o que eu faço com essas perguntas? Respondo as perguntas, mas eu coleto as objeções. E as objeções você salva de lado. Na última classe eu vou falar para vocês como vocês quebram essas objeções. Mas é aquela coisa da receita, que você fala assim, deixe de lado descansando. Deixe de lado as objeções descansando, mas vai coletando. E aí, isso cria o quê? Essa quantidade de visualizações ou de vídeos, de pessoas que estão acontecendo, isso cria o quê? Prova social. Que massa! Você faz tudo isso. Isso gera aí você cria um outro vídeo, um vídeo 2. E nesse vídeo 2 você dá muito conteúdo também. Porque que muito conteúdo vai intensificar o quê? A autoridade. Lembra que gatilho mental não é 0 ou 1, é intensidade. E aí você cria mais o quê? Reciprocidade, mais diálogo, mais prova. Você vai mostrar prova. Promessas extraordinárias requer provas extraordinárias. Aí você vai criar a prova social. E aí você cria um outro gatilho muito louco, que é familiaridade. Olha que louco, foi feito um experimento onde eles pegavam, isso é a grande sacada do marketing, isso aí é 1960, foi um polonês muito louco que fez esse experimento. E ele fez o seguinte, botou um monte de símbolo chinês na frente das pessoas, só que alguns símbolos chineses eram iguais, só que é símbolo chinês, gente, a gente não sabe o que era igual, o cara só via muito símbolo chinês, ele expunha alguns várias vezes, e a gente não percebia. E depois eles mentiam para as pessoas, né? Esse cara de experimento fala assim, esses símbolos aí significam adjetivos. E eu quero que você, pelo seu feeling, falam quais são os adjetivos bondosos, né, positivos, e quais são os negativos. Só que não era adjetivo penca nenhuma. Era simplesmente isso. E adivinha quais os adjetivos ficavam mais positivos? Quanto mais você vê alguma coisa, mais você tende a gostar. E você nem sabe disso. É muito louco. É muito louco. Eu não sei se já teve um cara que eu seguia no YouTube que eu achava ele muito feio. Eu julgo as pessoas também. Cara, depois de ele era muito bom de vídeo, eu gostava muito dele. Depois de um tempo, já não era mais tão feio assim. É muito louco, né? É impressionante, isso é familiaridade, é por isso que as Coca-Colas, Burger Kings, McDonald's simplesmente imprimem a parada deles o tempo inteiro na nossa frente. Que aquilo que a gente já não gostava mais passa, não é nem o nosso cérebro racional não, é irracional. Mas quando você aparece alguma outra vez, você fica mais o quê? Familiar. Da primeira vez você não gostou da barba, do nariz, da voz, do jeito, do olho. Mas de repente fica mais o quê? Familiar. Gente, familiaridade é tão poderoso que às vezes você está na merda. Sua vida é uma droga. Mas é uma droga, porém é familiar. Às vezes você está na algema. Literal, não literal. Na algema, está doendo, está preso, você está no seu trabalho, você é uma penca de uma mola encolhida lá. É uma droga. Mas você fica lá naquela merda, porque é familiar. Pelo menos é familiar.
Aquela desgraça é familiar. Às vezes você está numa relação que é uma desgraça. Você não gosta mais dele, você não gosta mais dela, você não sabe por que você está, mas pelo menos aquela é uma situação. Vocês estão entendendo o poder da familiaridade? Então o Érico vai começar a ser familiar para vocês. Não é na primeira vez, não vendi nada para vocês. Eu estou começando a ficar o quê? Familiar. Tem umas pessoas que me escrevem no direct e falam assim: Érico, cara, parece que eu te conheço do maior tempo, assim. Parece que eu sei o que você vai falar. O que isso atingiu na cabeça deles? A familiaridade. Eu não vendi nada para eles. E olha só, aqui foi familiar. Que legal. Só que aqui vai ter um ingrediente que aqui não tem. Aqui eu vou começar a botar minhas garrinhas de fora. Aqui eu vou começar a dizer que eu quero vender para eles. Por quê? Porque você não pode dar um susto na sua audiência. Você não pode levar eles a pensar uma coisa que não é o que acontece. No mesmo jeito que uma relação, se você está interessado na menina, não adianta você ficar com ela, sei lá, 1 ano, amigo dela, sendo o melhor amigo dela, depois de 1 ano, fala assim: opa, vamos casar? Não funciona. A mulher vai tomar um susto. Não tem nada de errado você falar que você quer sair com ela, porque você está checando ela, porque você quer namorar com ela, porque de repente, talvez vocês vão casar. Mas você tem que deixar levemente, não no primeiro encontro. Chegar: opa, vamos casar aí, mulher? Se não for para casar, 3 filhos, gêmeos. Meu Deus, a mulher falou assim: nossa. Mas você está entendendo que você tem que começar a fazer isso com a sua audiência para eles entenderem o jogo que você está jogando, que você dá muito conteúdo de graça, mas eventualmente você vai querer trazer algumas pessoas para o seu programa, para o seu produto, para o seu serviço, porque é o seguinte: não importa o que você vai fazer, você nunca vai conseguir ajudar as pessoas em 9 horas do seu tempo. É muito difícil. E eles vão começar a entender isso. Então aqui você vai fazer isso. Isso gera o quê? Um outro gatilho mental muito forte, que é antecipação. Porque aqui você fala que existe, mas você não vende. É diferente. Vender é compra aqui. Você fala que existe, mas não vende. E aí você pratica um outro gatilho mental, que é o desapego. Muito importante, gente. Não importa o que você venda, se é 1 a 1 ou para muitos. Se a pessoa do outro lado de lá acha que você está desesperado para fazer a venda, você fica menos atrativo. Mulheres, se vê um cara, está na balada, aqui em Goiânia, e vê um cara que parece que está desesperado para ficar com você, fica com aquela cara de desesperado. Isso é atrativo, mulherada? Não. E você sabe por que não é? A grande sacada vem tudo à paz da escassez. Se ele está desesperado, é que ele não é escasso, porque uma pessoa escassa, as pessoas correm atrás dele, e não ele corre atrás das pessoas. Então passa a ser menos atrativo, é quase sempre a escassez. Muito louco. E aí, mais comentário, mais prova social, mais diálogo, e aí você vem para o terceiro e último conteúdo. Nesse terceiro e último conteúdo, você vai de novo dar conteúdo, para amplificar autoridade, reciprocidade, diálogo, prova social. Chega uma hora que a galera não consegue mais desver. Fala assim: meu Deus, quantos atores esse cara deve ter contratado? Esses testemunhos são todos atores? Não é possível. Será que ele paga para aquelas pessoas fazerem aquilo? Será que eu não estou vendo? E ela começa a investigar. Você dá tempo para ela investigar, né? E ela começa a falar com as pessoas. Ela começa a ver que é verdade. Ela não consegue desver. Tira a realidade dela. Alguns de vocês vão deixar de dormir nesses dias. E quando você deixa de dormir, é porque você não tem mais realidade. Alguém tirou um pedaço da realidade sua. Eu não conseguia dormir a primeira vez que eu vi que aquilo era possível. Era muito louco. E aí é mais prova, só que aqui, cerca de 30%, 40% desse último vídeo, você vai falar que você entregou bastante, mas para aquelas pessoas que querem continuar nessa jornada, tem uma coisa mais intensa. Mas, enfim, vai continuar esse caminho. Só que você tem que falar que é escasso. E a grande sacada da escassez é a seguinte: não pode mentir. Porque se você mentir, você só vende uma vez. Depois da invenção das mídias sociais, não tem jeito de mentir. Todos os gatilhos. Reciprocidade,
Faz para você ver. Você só faz uma vez. O que é a base do que... desde quando existe escassez nesse mundo, gente? Desde sempre. Oferta e procura. Desde quando existe reciprocidade? Sempre. Gatilho mental vai parar de funcionar quando? Quando vai parar de funcionar? Sempre. Está implantado no nosso cérebro. Não foi nem em milhões de anos implantando essa parada. Você não precisa nem entender de uma maneira conceitual. Você faz. Então, aqui você vai implantar a escassez. E aí você vai anunciar o dia da venda. E é muito louco, porque aqui você já implantou e pisou e reforçou com integridade todos os gatilhos mentais. E as pessoas começam um desejo de compra, mais ou menos assim, ó. Ah, legal. Quando ela vai chegando, vai subindo, quando ela saca aqui, ele chega e aumenta demasiadamente. E é por isso que não é incomum que uma pessoa, quando chega nesse processo aqui, quando comparado ao processo tradicional, ele chega a ter o equivalente de 1 ano de vendas daquele produto em 7 dias consecutivos. Não é incomum. Antigamente, quando eu comecei a fazer esses workshops, eu falava isso, eu não falava de 6 em 7. E para isso, para muita gente, esse é o 6 em 7. Para muita gente, o 6 em 7 é isso. 1 ano de vendas em 7 dias, ou 7 em 7, ou 8 em 7.